Olá, meu nome é Watuman Fattori e essa é uma aula com a temática do malabarismo. Ela foi financiada pelo governo do estado de São Paulo através dos recursos do PROAC Expresso Direto número 39 de 2021. Bom, acho que essa é uma aula que eu pensei ela para ela ser destinada a todos os públicos que tenham interesse em malabares. Tanto as pessoas que estão começando, que querem aprender mais, a pensar novos caminhos onde você pode se desenvolver dentro dessa área, quanto para as pessoas que já são profissionais, já trabalham com isso e querem buscar novos métodos de aprender, de se desenvolver dentro da área, de pesquisar e pensar em exercícios diversificados e tudo mais. A aula vai ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento onde eu vou compartilhar o que eu acredito serem os fundamentos do malabarismo contemporâneo, tudo o que eu faço dentro do malabares que não tem a ver com exatamente arremessar objetos, como, por exemplo, manipular eles de diferentes formas. Então, a primeira parte da aula vai ser voltada para isso, para pensar o malabares de uma forma mais ampla. E uma segunda parte onde eu vou propor um exercício de criação de sequências, onde a gente vai usar tudo isso que a gente trabalhou na primeira parte da aula, esses fundamentos, para criar. Meu nome é Watuman Fattori de Azevedo, eu sou de Itatiba, que é uma cidadezinha pequenininha, próximo a Campinas, para quem não conhece. Eu sou artista circense formado pela Escola Nacional de Circo, e a área que eu mais pratico é o malabarismo. Também pratico acrobacias, dança contemporânea, mas o meu foco principal é o malabarismo. E dentro disso, eu me especializei em bolinhas, é a área que eu tenho um maior domínio, onde eu tenho uma pesquisa pessoal e onde eu me sinto mais à vontade. Mas como todo malabarista, eu já pratiquei vários outros objetos, como claves, aros, devil stick, bola de contato um pouco, mas é isso, eu me profissionalizei em bolinhas. Acho que eu posso ser considerado um malabarista contemporâneo, é um conceito muito difícil, eu não quero entrar dentro disso, mas eu trouxe essa questão só para falar que, basicamente, a minha pesquisa ela envolve muito a pesquisa corporal. Eu tento trazer para minha prática tudo que não envolve só o ato de arremessar objetos para cima, truques e tudo mais. Então é isso, pesquisar como o meu corpo se movimenta, como eu posso manipular os objetos de formas diferentes, com diferentes conceitos, fundamentos e tudo mais. E acho que isso é um dos objetivos da aula de hoje, para compartilhar um pouco desse material que eu vim criando, aprendendo e desenvolvendo com vocês, para vocês terem mais uma ideia de como é a minha prática e como o malabares pode ser muito mais do que jogar objetos e fazer truques. Bom, como eu disse antes, a aula vai ser dividida em dois momentos. Esse primeiro momento ele vai funcionar meio como um glossário, uma biblioteca de que eu considero os fundamentos do malabarismo, que são meio formas onde eu acredito que a gente consegue pensar o malabarismo de uma forma mais ampla. São conceitos onde a gente consegue trabalhar dentro e diversificar essa ideia, como eu já falei, de só arremessar objetos para cima. E esses fundamentos que eu vou trabalhar são 10 e eles são os arremessos, deixar cair o objeto, os rolamentos, os pontos de equilíbrio, as travas, as janelas, as mudanças de plano, as mudanças de níveis, alterações de intensidade e deslocamentos. Para cada um desses momentos, a gente vai trabalhar separadamente. Então, por exemplo, os rolamentos, eu vou explicar o que eles são, dar uma explicação teórica, fundamentar a ideia do que é os rolamentos, e depois disso vou também trazer exemplos práticos de como ele pode funcionar, de como a gente pode usar essa ideia. Mas acho que o mais importante de dizer aqui é que essa é uma aula prática, então eu vou propor desafios, exercícios durante cada etapa dessa para que a gente pratique realmente, que essa não seja uma aula para vocês ficarem assistindo, que seja uma aula de malabarismo de verdade, onde vocês pratiquem.
A segunda parte da aula, como eu já disse, ela vai ser voltada mais para criação. Eu vou propor um exercício que ele é dividido em 3 partes, que ele é basicamente de criação de sequências, com um objeto, 2 objetos e 3 objetos. Basicamente, essa parte da aula vai funcionar para a gente colocar os fundamentos que a gente aprendeu nessa primeira parte da aula em prática. E é um exercício que eu pratico sempre, acho que é o exercício que eu mais gosto e que me ajuda muito a criar, a desenvolver as minhas pesquisas, as minhas sequências e tudo mais. Então é isso, eu pretendo compartilhá-la com vocês e para que, de alguma forma, ela possa auxiliar no processo de criação de cada um. Antes de começar a aula, eu acho que é bem importante comentar que tudo que eu vou transmitir aqui, basicamente eu aprendi com muitos amigos, mestres e mestras, foram muito importantes nesse processo para mim, nesses últimos 10 anos. Acho que nomes muito importantes são o Arthur Faleiros, a Sol, o Tássio Foli, o Otávio Fantinato, o Marcelo Mamute, o Mauro Cossenza. Foram pessoas que realmente me ensinaram e que nesses últimos anos fizeram eu ser quem eu sou, a praticar o malabarismo que eu pratico hoje. Acho que é muito importante eu dizer que as coisas que eu estou transmitindo assim, elas foram criadas num processo coletivo, onde eu aprendi isso com várias outras pessoas. Seria injusto eu não falar isso. Acho que, claro, tem várias coisas que eu aprendi sozinho, nos meus processos de pesquisa, mas como todo mundo sabe, o malabarismo é uma arte coletiva, onde a gente está sempre aprendendo em conjunto. Então é isso, as coisas que eu vou transmitir aqui foram um processo colaborativo de criação, aprendizado e tudo mais. Bom, agora a gente vai começar a aula de verdade, essa primeira parte, que como eu comentei, a gente vai explorar esses diversos elementos do malabarismo que vão para além desse ato de só arremessar objetos. Para cada um dessas etapas de trabalho, eu vou meio que demonstrar de forma teórica o que é cada uma dessas coisas, demonstrar com movimentos o que é cada uma delas, e eu vou propor desafios. Eu queria lembrar e enfatizar isso, que essa é uma aula prática. Então, se vocês estiverem sentados, eu recomendo que vocês achem um lugar onde vocês tenham um espaço mínimo, onde vocês possam jogar malabares, que eu acho que é disso que se trata essa aula. Então, para cada um desses elementos vai aparecer um desafio e seria legal se vocês nessa hora vocês pausassem o vídeo para que vocês possam realmente tentar. Vai estar o desafio descrito na tela, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Então vocês só pausam o vídeo, tentam fazer o desafio e depois continuam a aula, que eu acho que vai ser um jeito mais fácil de seguir com o conteúdo da aula. Bom, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o de arremessos. Como eu disse antes, meu objetivo nessa aula é explorar o malabares de uma forma mais ampla, né? Tudo que tem a ver com o ato de não arremessar propriamente os objetos, no caso, a bolinha. Mas o arremesso é um conceito muito importante, então acho que a gente pode também trabalhar um pouco com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nessa aula é que a gente pode começar a diversificar essas formas de arremessar os objetos e pensar que ele pode ser muito mais do que essa coisa simples de jogar a bolinha para cima e esperar ela chegar. E a partir disso, acho que a gente pode começar a diversificar essas imagens. Por exemplo, uma coisa muito simples que muda completamente a lógica é jogar a bolinha de cima para baixo. Já cria uma imagem completamente diferente dessa padrão de jogar a bolinha de uma mão para outra. Um outro conceito, por exemplo, super simples, é jogar a bola de dentro para fora. Por exemplo, isso. Ela já começa a criar um caminho totalmente diferente, tanto de movimentação corporal, como da forma como a bolinha vai. Então, acho que é isso. A gente pode começar a entender que o malabares não é só jogar a bolinha para cima. Daí, relacionado diretamente com esse conceito de arremessar os objetos, tem essa ideia de pegar o objeto.
Então, sempre que a gente joga um objeto para cima, a gente tem que pegar ele de novo. E acho que o padrão mais básico é esse, de jogar e esperar a bolinha cair de novo e pegar ela. Mas como eu já mostrei nos exercícios anteriores, que eu acabei de demonstrar, a gente pode pegar a bolinha em outros lugares. Por exemplo, jogar a bola mais longe e ter que pegar ela aqui. Quando eu jogo de dentro para fora, eu tenho que pegar ela em outro lugar. E, por exemplo, um arremesso simples de cima para baixo, de baixo para cima. Em vez de eu esperar ela voltar para minha mão, eu posso pegar ela em cima. Isso também já começa a criar imagens completamente diferentes, né? Pegar de um lado, pegar mais longe, pegar mais longe. E é isso, o conceito de pegadas também é fundamental para pensar malabares. Agora eu vou colocar na tela alguns exemplos de como executar essas movimentações, os arremessos de formas diversificadas e as pegadas. E depois disso eu vou propor um desafio para vocês trabalharem dentro disso. Então lembra de pausar o vídeo e fazer o desafio, experimentar essa ideia de arremessar e pegar e depois continuar para o próximo elemento. O próximo elemento que a gente vai trabalhar é a ideia de deixar cair. E na minha opinião, ele é ainda mais básico do que arremessar um objeto. O conceito basicamente é colocar o objeto num ponto e deixar ele cair. É uma ideia super simples, que eu acho que todo mundo consegue fazer, que é ainda mais fácil do que arremessar um objeto. E assim como arremessar um objeto, a gente pode uma ideia super simples que a gente pode diversificar, por exemplo, arremessar para os lados e criar imagens diferentes. O deixar cair também é um conceito super simples, mas que, na minha opinião, cria imagens super legais. Por exemplo, isso de deixar a bola cair do lado. E é um conceito interessante também, que a gente já pode começar a pensar ele relacionado aos elementos que a gente acabou de trabalhar. Por exemplo, arremessar, pegar e deixar cair. São três conceitos que a gente já pode começar a trabalhar em conjunto. Arremessar, pegar e deixar cair. Bom, deixar cair é um conceito muito simples, acho que vocês já entenderam. Então, eu vou passar alguns exemplos agora de como eu uso esses elementos para me movimentar e criar coisas. E depois eu vou propor um desafio. Então, assim como antes, dá um pause no desafio, faz o exercício e depois continua para o próximo elemento.
O próximo elemento que a gente vai trabalhar é o conceito de equilíbrio. Esse conceito, basicamente, ele consiste na ideia de você achar espaços ou lugares diferentes do seu corpo onde você consegue equilibrar os objetos. Eu acho que a forma mais simples de você começar a fazer esse conceito e a desenvolver ele é você pensar um lugar no seu corpo e realmente colocar o objeto e equilibrar ele. É a forma mais simples de você começar a equilibrar. Para mim é um pouco mais fácil, porque eu tenho uma bolinha que ela é de tecido, então é mais fácil equilibrar ela no meu corpo. Então não se preocupe se você tiver alguma dificuldade, porque é realmente um conceito um pouco mais difícil. Você acha um lugar no seu corpo, vai lá e equilibre. Mas como tudo na vida, isso pode ser feito de uma forma mais dinâmica, mais difícil. E a gente já pode começar a relacionar com os elementos que a gente trabalhou antes. E uma forma, por exemplo, é arremessar o objeto para o equilíbrio. Ou também deixar o objeto cair para o equilíbrio. Eu vou dar mais alguns exemplos agora de como isso pode ser feito e depois propor um desafio e você faz o mesmo. Pausa e tenta. O próximo conceito que a gente vai trabalhar é a ideia de travas, onde basicamente é você achar espaço no seu corpo onde você consegue travar o objeto. Uma das formas de fazer isso é nas articulações. Por exemplo, articulação no pescoço, articulações do braço, articulação da perna. E outra forma de fazer isso é entre membros do corpo. Por exemplo, entre o braço e a costela, entre o braço e a perna, cotovelo e joelho. E é isso, basicamente espaços onde a bolinha pode ser travada ou a clave, o objeto que você esteja usando. Bom, e o jeito mais fácil de fazer uma trava, assim como o equilíbrio, é colocar o objeto onde você quer travar. Mas assim como anteriormente, tem como você fazer isso de uma forma mais dinâmica e também mais difícil. Por exemplo, com o arremesso, que é o primeiro conceito que a gente trabalhou. Ou, por exemplo, no braço. Eu vou dar mais alguns exemplos disso e depois mais um desafio para vocês tentarem fazer. O próximo elemento que a gente vai trabalhar é a ideia de rolamento. Ele é um conceito que ele é mais trabalhado pelos malabaristas que fazem contato
E a ideia é basicamente rolar o objeto por partes específicas do corpo. O objeto que é mais fácil de você fazer um rolamento é a bola, por um motivo óbvio, ela é esférica, ela é que rola melhor pelo corpo, mas também você pode fazer rolamento com outros objetos cilíndricos, com um pouquinho mais de dificuldade talvez, mas também super possível. Por exemplo, as claves, os bastões, os devil sticks e assim por diante. E o jeito mais fácil de você fazer um rolamento, talvez, seja colocando o objeto em uma parte do seu corpo e empurrando. Você condiciona o rolamento através desse ato de empurrar. Mas também tem outra ideia bem simples, na minha opinião, que é juntar essa ideia de travas, de travar a bola numa parte do corpo e fazer um rolamento. Onde, por exemplo, o objeto, a bola nesse caso, ela vai estar sempre em contato com o seu corpo. Então você faz um rolamento onde você nunca perde o contato. Uma outra forma de fazer isso, por exemplo, é no braço, em contato com o corpo. Eu uso bastante essa ideia. Mas também tem como você mixar ou fazer essa ideia de rolamento com os outros elementos que a gente trabalhou. Por exemplo, um simples, que também é bastante utilizado por quem faz contato, é rolar o objeto para algum equilíbrio. E depois do equilíbrio, de volta. Então, rola para o equilíbrio e volta. Eu vou dar mais alguns exemplos de como o rolamento pode ser feito em imagens e, de novo, passar um desafio para que vocês tentem. O próximo conceito que a gente vai trabalhar é a ideia de janelas. E esse conceito, basicamente, ele consiste em você criar espaços com o seu corpo onde você pode passar os objetos. Ele forma tipo uma janela onde o objeto ele vai passar. E esse conceito pode ser dividido em duas formas, janelas abertas e janelas fechadas. A ideia de janela fechada é onde o perímetro das linhas que formam a janela ela é fechada. E ela pode ser feita de duas formas, tanto só com os membros do seu corpo, ou, por exemplo, utilizando objetos, a parede, o chão para criar uma outra linha. Por exemplo, aqui eu usaria o chão para criar essa ideia de janela, onde o objeto pode passar por dentro. E o outro conceito é a ideia de janela aberta. Aqui formaria uma janela, mas é sem uma linha. Então, seria uma janela aberta, onde o objeto pode passar por dentro. Eu acho que o jeito mais fácil de você começar a utilizar uma janela seria deixar o objeto cair, que é, né, um dos conceitos mais simples de ser utilizado. Por exemplo, fazer uma janela aqui, entre os seus braços e o seu peito, e deixar o objeto cair.
ou, por exemplo, fazer pequenos arremessos, ou assim como antes, utilizar os outros elementos que a gente já trabalhou para criar coisas mais dinâmicas e coisas mais difíceis. Um exemplo seria utilizar um rolamento para passar o objeto por dentro da janela. Assim como antes, vou dar mais alguns exemplos de como essa ideia de janela pode funcionar e, de novo, passar mais um desafio para vocês tentarem. Os elementos que a gente trabalhou até aqui, eu acho que tem a ver mais com uma relação direta com os objetos, nessa ideia relacionada mais a truques, né? Na forma como a gente manipula os objetos, como a gente equilibra e tudo mais. Eu pretendo entrar agora numa parte, trabalhar com elementos que tem mais a ver com a relação do nosso corpo em contato com as bolinhas, da forma como o nosso corpo se movimenta durante um truque ou elementos. Então é isso, vou trazer ideias para a gente pensar em como ocupar o espaço, em como o nosso corpo se movimenta, em como trazer mais dinamicidade, mais movimento para as nossas sequências e criações. O próximo conceito que a gente vai trabalhar são as mudanças de níveis. Eu acho que a mudança de nível é uma das formas mais simples da gente começar a pensar a relação do nosso corpo no espaço. E vou trabalhar aqui com uma ideia de nível bem simples, uma ideia de um nível alto, um nível médio e um nível baixo. Eu acho que existem diversas formas da gente pensar esses níveis e tem a ver com o que você está fazendo na hora. Acho que o mais importante é a gente entender e pensar que existem diferentes níveis do que falar exatamente que isso é um nível alto, isso é um nível médio e isso é um nível baixo. Por exemplo, eu posso pensar um nível alto em relação às bolinhas. Então a bolinha está aqui no nível alto, aqui seria um nível médio e talvez o chão seria um nível baixo. Ou posso pensar no meu corpo. Eu estaria num nível alto, ajoelhado estaria num nível médio e deitado estaria num nível baixo. Acho que a ideia é chamar essa atenção que o seu corpo ele pode ocupar no espaço diferentes lugares, diferentes camadas e diversificar esse processo de ocupar o espaço. Acho que a forma mais simples da gente trabalhar essa mudança de nível seria, por exemplo, estar realizando truques e entre um truque e outro você fazer uma mudança de nível com o seu próprio corpo sem pensar exatamente na relação com o objeto. Mas também a gente pode pensar essa relação de troca de níveis em relação aos conceitos que a gente trabalhou antes. Por exemplo, deixar cair, eu acho que é o mais simples, onde você deixa cair o objeto e pega ele em outro nível. Então a gente pode começar a entender como os outros elementos que a gente realizou podem levar a uma mudança de nível. E essa ideia de deixar cair é a mais simples. Eu vou dar, assim como antes, alguns exemplos de como fazer essas mudanças e depois propor alguns desafios para vocês pensarem essa relação com o espaço.
O próximo conceito que a gente vai trabalhar é a ideia de mudança de planos. Eu acho que as mudanças de planos também são uma ótima forma da gente pensar como o nosso corpo pode ocupar o espaço de diferentes formas. E eu acho que tem como conceituar a ideia de planos de várias formas, mas eu vou trabalhar com uma ideia bem simples de pensar um plano da gente de frente, um plano da gente de lado e um plano da gente de costas. Então, essa ideia de frente, lado e costas. E acho que eu queria começar a trazer essa reflexão no sentido de pensar que a gente não precisa estar sempre fazendo malabares de frente. Por exemplo, jogando ou sempre explorando a movimentação de frente para o público ou para quem seja. Acho que quando a gente começa a mudar os planos, a gente começa a criar diferentes imagens e começa a conseguir salientar certas imagens de maneiras diferentes. Por exemplo, eu pegar a bola com essa trava, ela é totalmente diferente se eu fizer ela na lateral. Eu vou estar criando uma imagem completamente diferente, criando uma outra ideia de relação do meu corpo com o espaço e com o objeto. Assim como antes, eu acho que o jeito mais fácil de fazer uma mudança de plano seria só com o corpo. Entre um truque e outro, a gente fazer uma mudança de plano e depois continuar o processo. Ou utilizar os truques, dos elementos que a gente trabalhou anteriormente para fazer uma mudança de plano. E é isso, a gente começa a deixar o malabares e as sequências mais dinâmicas. Uma ideia simples, por exemplo, é criar uma trava que faz o seu corpo se movimentar. Então, o movimento de criar a trava faz com que haja uma mudança de plano. Isso pode ser feito de diversas formas, por exemplo, com arremessos diferentes, com deixar cair e tudo mais. Eu vou dar mais exemplos de como isso funciona, assim como antes, e propor novos desafios para vocês tentarem. O próximo conceito que a gente vai trabalhar é o de deslocamento, e consiste basicamente em se deslocar pelo espaço, essa ideia de como você ocupa o espaço, como você transita por ele. Acho que eu trago essa ideia aqui principalmente para trazer essa reflexão de que a gente não precisa fazer malabares sempre parado, sempre num lugar fixo, fazer truques, sempre ocupando o mesmo lugar no espaço. A gente pode transitar entre uma sequência e outra, ou durante uma sequência, durante um truque, ou entre um truque e outro. Existem diversas formas de você pensar esse deslocamento, por exemplo, andando, correndo, pulando pelo espaço, fazendo do jeito que você quiser, rolando, e também diversas formas de você se deslocar, por exemplo, em direções. Por exemplo, para frente, se deslocar para trás, se deslocar para o lado, se deslocar em diagonais, formas diferentes que você pode ocupar o espaço usando direções diversificadas. A forma mais simples, assim como eu mostrei antes, seria fazer um deslocamento entre um truque e outro. Por exemplo, estou fazendo um truque,
me desloco, ocupo um outro lugar no espaço e faço um outro truque, uma outra sequência, ou utilizar dos truques e das sequências para você se deslocar no espaço. Um conceito muito simples seria o de arremessar o objeto para outro lugar, por exemplo, para frente, onde você precisa se deslocar para pegar ele. Então eu jogo o objeto para lá, eu preciso alcançar ele. Então eu preciso correr atrás do objeto para me deslocar. Ou eu posso, por exemplo, só caminhar enquanto eu estou montando uma trava. Já é um outro jeito de você criar uma dinamicidade para um conceito que, nesse caso, seja só parado, mas eu acrescentei um deslocamento em diagonal para criar mais movimento. O próximo conceito e o último que a gente vai trabalhar é a ideia de alteração de velocidade. Eu deixei esse conceito por último porque acho que ele não tem exatamente a ver com o movimento e com o processo de executar um truque, mas tem a ver com a forma como você executa. Eu acho que eu trago essa ideia aqui para a gente pensar que a velocidade de um movimento, de uma sequência, ela pode ser alterada e que essas alterações de velocidades elas podem criar diferentes qualidades e diferentes imagens do que você está fazendo, do que o público está vendo. Eu acho que as formas mais simples de pensar essa alteração de velocidade seria aumentar a velocidade do que você está fazendo, parecendo que você está fazendo uma coisa mais rápida, isso já gera uma outra qualidade, ou fazer um movimento mais devagar, que é essa ideia de slow motion, de fazer uma movimentação mais lenta, de criar uma outra qualidade de movimento para o movimento que você está fazendo. Então, acho que eu deixei esse conceito basicamente para a gente refletir que a gente pode alterar a imagem do que a gente está fazendo a partir da velocidade, da intensidade com que a gente executa as coisas. Sobre esse elemento, eu resolvi não dar nenhuma demonstração de como executar ele e nem propor nenhum desafio para vocês fazerem, que eu acho que na segunda etapa da aula, onde a gente vai estar trabalhando com movimentos exatamente, eu acho que a gente pode acrescentar essa ideia de mudança de velocidade de uma forma mais didática. Então é isso. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que vai estar relacionada com essa ideia de usar tudo que a gente trabalhou até aqui para criar as nossas sequências. Bom, agora a gente está entrando numa nova etapa dessa aula, que vai ser basicamente onde a gente, como eu disse antes, vai trabalhar com tudo que a gente aprendeu até agora, que a gente se desenvolveu para criar uma sequência, colocando na prática tudo isso que a gente viu até agora. E a gente vai usar um exercício que eu gosto muito, que basicamente eu uso para criar tudo o que eu faço, tanto no malabares como na acrobacia, na dança e nas artes que eu pratico, que é baseado no jogo da memória. O jogo da memória ele consiste basicamente em você criar uma sequência de maneira cumulativa e em turnos. Então, é aquela ideia básica, por exemplo, de eu crio um movimento 1, que vai ser esse. Vai ser um arremesso da mão direita para a mão esquerda. Esse é o movimento 1. Quando eu for fazer o movimento 2, eu vou repetir o primeiro turno e criar um segundo. Por exemplo, então, eu vou fazer o 1 e criar um novo movimento, que vai ser o 2, e pegar a bola em cima. Então, eu vou sempre criando a partir de turnos e de maneira acumulativa.
Então, eu faço 1, 2, 3. E sempre quando eu for criar, por exemplo, o movimento 4, eu tenho que voltar no começo, porque eu vou exercitando a minha memória e lembrando de tudo que está acontecendo. Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Essa é a ideia do jogo da memória, onde a gente vai criando ele de etapa em etapa, de maneira acumulativa, e sempre voltando do começo para continuar a sequência. E eu escolhi essa ferramenta de criação e eu uso ela sempre porque eu acho que ela tem duas qualidades. A primeira é exatamente para a gente exercitar a nossa memória e a gente saber o que a gente está criando, a gente sempre lembrar do que a gente criou. Porque muitas vezes a gente está criando e daí surgem umas coisas novas, a gente começa a fazer só o final da sequência e a gente esquece o que a gente fez antes. Então, com esse mecanismo de sempre voltar no começo, de fazendo as coisas por turnos, a gente sempre sabe o que a gente fez antes e vai criando um processo que a gente tem clareza do que está acontecendo. E a outra ideia que eu acho que é mais importante, porque que eu uso esse conceito, é que a ideia, eu gosto de criar uma movimentação a partir da ideia da própria movimentação. Então, quando eu realizo o movimento 1 e o movimento 2, eles me levam a realizar o movimento 3. Então, é a ideia de você sempre volta no começo para que a forma como você está desenvolvendo a sua sequência leve para a criação de um novo elemento. Então, o meu movimento, ele vai levar eu a criar o próximo passo e isso também eu consigo fazer com que eu aproveite os movimentos que eu estou criando. Nessa ideia, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, por exemplo, que eu posso criar uma continuação que vai quebrar com essa lógica, eu vou estar sempre trabalhando nesse processo de aproveitar o movimento e utilizar dele para seguir adiante. Agora a gente vai começar o primeiro exercício e ele vai ser realizado com um objeto. A ideia desse primeiro exercício vai ser criar uma primeira sequência com 7 movimentações. E a gente vai criar ela através do jogo da memória, por camadas e de maneira acumulativa, como eu acabei de explicar. Só que dentro dessa ideia a gente vai ter um desafio. Dentro desses 7 elementos que vocês vão criar, precisa ter 4 dos elementos que a gente trabalhou nessa primeira parte da aula. E nesse desafio eu propus que sejam os arremessos, deixar cair, as travas e o equilíbrio. Então, dentro dessa sequência de 7 elementos que vocês vão criar, vocês precisam usar esses 4 elementos que eu acabei de citar. Dentro dessa ideia de pensar a criação de 7 movimentos, o movimento vai ser basicamente você que vai ter que decidir o que vai ser considerado um movimento. Ele pode ser tanto uma coisa muito simples quanto um arremesso. Um arremesso vai ser um movimento, ou um movimento pode ser uma coisa um pouco mais elaborada, por exemplo, fazer isso. Isso pode ser considerado um movimento. A ideia é que você decida o que é, mas que você tenha bem claro o que é cada movimento para você. O que é o movimento 1, o que é o movimento 2, o que é o movimento 3. Por exemplo, esse vai ser o movimento 1 e esse vai ser o movimento 2. Você tem que ter clareza desse processo e o que é cada um desses elementos que você está criando. Uma coisa que eu acho muito importante de falar, é realmente muito importante, é a ideia de que menos é mais. A gente vai trabalhar nesse exercício e depois a gente vai repetir ele várias vezes e os próximos exercícios vão ter relação direta com esse. Então é bem importante que você crie uma coisa simples que você consiga executar, que você não coloque na sua sequência coisas muito difíceis onde você fica sofrendo para acertar, para que o processo seja uma coisa mais fluida. E como ele vai continuar ficando cada vez mais difícil, então é bom que essa primeira sequência seja uma coisa mais tranquila, onde você consegue executar de forma minimamente fluida. Na próxima tela eu vou deixar uma explicação do que é esse exercício, do que vocês têm que fazer, os 7 elementos, os 4 elementos que vocês têm que utilizar, da forma como vocês precisam fazer. Então vocês dão um pause nessa tela e realiza esse exercício e depois volta para fazer o exercício 2. É super importante que vocês façam esse exercício 1, porque o exercício 2 é completamente relacionado a ele. Então, se você quiser continuar nessa aula, executando o exercício, é essencial que você faça isso.
Bom, agora a gente vai começar o exercício 2. E ele consiste basicamente em complexificar o resultado do exercício 1 que a gente acabou de fazer. E para isso eu vou trazer dois desafios. A primeira é transformar a sequência de uma bola em duas bolas. E o outro desafio é acrescentar mais três dos elementos que a gente trabalhou na primeira parte da aula. Então, em vez de quatro, agora a gente vai estar utilizando 7 elementos. E esses 3 elementos novos vão ser as janelas, os rolamentos e as alterações de velocidade. Bom, nesse processo de adaptação dessa sequência de uma bola para duas bolas, você vai precisar fazer algumas adaptações. Não vai dar para você estar fazendo a mesma coisa, então vai surgir coisas novas que você vai ter que executar no meio e a sequência ela vai se modificar um pouco. Mas a ideia é que você use realmente a primeira sequência como base e tente executar ela, em vez de uma bola, agora com duas. Isso vai ser um pouco difícil, mas com certeza nesse processo de adaptação vai surgir materiais muito interessantes e que vai modificar a primeira sequência. Para a gente continuar com esse desafio de acrescentar mais 3 elementos, esses 3 elementos que eu citei, a gente vai ter a possibilidade de criar mais 3 movimentos. Então, em vez de ter uma sequência agora com 7 movimentos, a gente vai ter uma sequência com 10 movimentos. Vocês vão poder criar mais 3 movimentações. E nessas 3 movimentações novas, vocês podem tanto colocar elas no final da sequência, por exemplo, ser a movimentação 8, 9 e 10, com os 3 movimentos novos, ou você pode acrescentar movimentações no meio da sequência, entre, por exemplo, 1 e 2, ou entre o 3 e o 4, e daí vai mudar o que seria o 2 e o 3. E você pode, se você achar melhor, acrescentar então no meio da sequência e alterar mais um pouquinho ela. E a novidade agora nesse exercício, que a gente vai poder trabalhar com a alteração de velocidade, que a gente não trabalhou aquela hora, né? Eu falei que a gente ia trabalhar mais para frente. A ideia é que, basicamente, isso pode funcionar de duas formas. Ou você pega um exercício, um elemento que você já está fazendo e altera a velocidade dele, mudando a dinâmica da sequência, a forma como que ela é feita e vista, ou você cria um novo movimento que destoe da movimentação que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma movimentação com ritmo mais médio, criar um novo elemento que seja mais rápido ou que seja mais devagar para destoar da ideia dessa sequência que você está fazendo. Assim como no exercício anterior, eu vou colocar na próxima tela tudo que você precisa fazer nesse exercício, os elementos, os movimentos que você precisa acrescentar e o que você precisa fazer. Então, de novo, você pausa, faz o exercício e que a gente vai precisar dele para realizar o outro exercício. A gente vai agora para o exercício 3, que é a última etapa desse processo de criação. Ele vai funcionar basicamente como funcionou o exercício anterior. A primeira ideia, o primeiro desafio é transformar a sequência de 2 objetos em 3 objetos. E o segundo desafio é acrescentar os últimos 3 elementos que a gente trabalhou na primeira parte da aula. Então, a gente vai estar usando todos os 10 elementos no final dessa sequência. E esses elementos são o deslocamento, a mudança de nível e a mudança de plano. Para fazer esse processo de transformar a sequência de 2 objetos em 3 objetos, a gente vai fazer basicamente como eu expliquei no exercício anterior. A gente vai ter a sequência de 2 objetos como base e a gente vai adaptar ela para 3 objetos. Provavelmente essa seja uma etapa um pouco mais difícil, porque aumenta o número de objetos, fica um pouco mais difícil, mas é isso, tenta usar como base a sequência que a gente acabou de criar para criar essa nova. Uma coisa muito importante que eu queria falar é que a gente continue na mesma lógica de criação, para que agora que a gente tenha 3 objetos, a gente não comece a fazer malabarismo como comumente é feito, por exemplo, no padrão 3-3-3, jogando malabares. A gente continuar nessa mesma lógica de explorar os conceitos e usando a sequência anterior como base. E para fazer uso desses 3 últimos elementos, a gente não vai acrescentar nenhuma movimentação nova.
porque eu deixei esses últimos 3 movimentos os que têm relação com o movimento do nosso corpo, a forma como a gente ocupa o nosso corpo no espaço. Então, a ideia é que a gente use desses novos elementos para a gente alterar a ideia de movimento da sequência anterior, dessa nova sequência que a gente está criando. Então, a gente não vai colocar mais nada técnico, mais nenhuma proposta de manipulação de objeto nova, a não ser que a gente precise para adaptar a sequência anterior, e vai trabalhar mais com essa ideia de movimentar o corpo, de como ocupar o corpo no espaço. Assim como antes, eu vou deixar a descrição desse exercício na tela, tudo que vocês precisam fazer, e vocês de novo pausam e realizam esse último exercício e vão ter a sua nova sequência de 3 objetos. Bom, é isso. A aula está chegando ao fim. Eu passei todo o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês. E queria comentar que eu espero que essa aula tenha sido proveitosa e que ela contribua com o processo de aprendizado de cada um. Como eu disse antes, essas formas, esses elementos, esses exercícios são formas como eu trabalho com malabares, que são muito importantes para mim, tem a ver com todo o meu processo, a forma que eu crio e tudo mais. Então é isso, espero que ela influencie vocês também de alguma forma e contribua com as suas pesquisas individuais. Outra coisa que eu queria falar é que eu me coloco à disposição de vocês para trocar ideias sobre o processo criativo, sobre essa aula. Então, eu vou deixar o meu contato aqui, vocês podem entrar em contato comigo, fazer questões ou mostrar os resultados da aula, mostrar elementos que vocês criaram, as sequências, posso fazer comentários. E é isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa e viva o circo!